Boa noite, companheiros. Boa noite a todos aqueles que se encontram sintonizados nessa plataforma, nesse canal, para assistir a palestra que será proferida pela nossa companheira Cláudia Alcântara. Mas, antes disso, nós temos alguns recados para passar aos companheiros em relação à campanha do Quilo, que continua o recolhimento dos alimentos todas as quartas-feiras, das 15 às 17 horas, em nossa instituição. Quem puder colaborar com 1 quilo de qualquer gênero alimentício não perecível, será de grande valia, pois atendemos a 30 famílias. E, nesses dias, a questão da alimentação está assumindo uma gravidade muito grande devido à pandemia. Então, a gente solicita, pede aos companheiros um ato de solidariedade, de fraternidade, que possa ajudar essas pessoas. São famílias extremamente carentes. E semana que vem estará aqui esse companheiro que vos fala, fazendo a palestra. O tema será Autismo e Inclusão, uma leitura transpessoal. Então, semana que vem, espero que todos tenham paciência para me ouvir. A partir de agora, vamos ler a página e fazer a prece com o nosso companheiro João Batista. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Estou feliz de estar participando pela primeira vez. E vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do nosso Chico Xavier. O título da página é Saibamos Confiar. Não andeis, pois, inquietos. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 31. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares, há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes e, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito à frivolidade de toda sorte. Se pudessem, pintariam o firmamento a cor negra para que a mente do próximo espartilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotará a aflição e o desespero, se estamos apenas começando a ser úteis? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, nos deixar envolver pela ambiência que já foi criada, preparada
pelos dirigentes espirituais que coordenam a nossa tarefa de hoje, a palestra em casa. Senhor e Mestre Jesus, guia e companheiro de todas as horas. Aqui nos achamos, Senhor, reunidos em Teu nome, no nosso estudo da noite de todas as sextas-feiras. Rogamos a Ti, Senhor, a presença dos benfeitores espirituais junto a cada um de nós, em especial junto à nossa companheira Cláudia, que irá nos dirigir a palavra. Pedimos, Senhor, por aqueles que se encontram em hospitais, em orfanatos, em asilos, em manicômios, nas cadeias, aqueles nossos irmãos em humanidade que se encontram sob os efeitos da pandemia que assola o planeta Terra. Mas que todos tenhamos a fé, a coragem, a confiança, a esperança, que, como diz Chico Xavier, tudo passa. Então, como diz a página, saibamos confiar. E acreditando que Deus, nosso Pai, vela por nós e quer sempre o melhor para seus filhos. Guarda-nos em tua paz e que assim seja, graças a Deus. Bom, nós temos a presença da nossa companheira Cláudia Alcântara, do Centro Espírita Leon Denis, de Cabo Frio, e da AME Lagos, Associação Médica Espírita da região dos Lagos. A Cláudia é uma grande amiga de há muito tempo, tarefeira na seara do bem, psicóloga, e hoje ela vem falar para nós sobre a dependência química à luz da doutrina espírita. Então, Cláudia, a alegria nossa de recebê-la nesta oportunidade e a gente passa a palavra a você neste momento. Você está sem áudio, Cláudia. Boa noite a todos. Perdão. Eu agradeço a confiança da casa do Grupo Espírita Allan Kardec, em Araruama, e vamos começar falando de uma passagem que foi lida pelo companheiro na página de abertura, que fala de como muitas vezes nós refletimos a nossa sombra nos que estão à nossa volta. Quando a gente fala de dependência química, e o nosso tema da noite de hoje é pensar um pouco o dependente químico e as repercussões da sua doença no seu corpo físico e, de uma certa forma, no ambiente que o rodeia, nós, muitas vezes, temos a tendência a pensar, talvez não todos, mas ainda é muito comum, aquele pensamento onde o dependente químico é alguém que não quer ficar bom, que só se compraz em sua doença, na medida que não é visto como doença, e sim como má vontade, preguiça, enfim, aqueles adjetivos que muitas vezes nós lançamos mão, e aí lançamos mão numa projeção da nossa sombra, pois não entendemos bem o caráter do que é doença. Então, vamos pensar na ideia que muitos de nós que já estudam a doutrina espírita já sabem a respeito da primazia do espírito. O espírito é tudo, como os espíritos dizem a Kardec lá no Livro dos Espíritos. E, para nós refletirmos, eu vou fazer a leitura de um pequeno trecho do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, onde ele nos fala assim: o corpo espiritual, que modela o corpo físico, e o corpo físico, que representa o corpo espiritual, constituem a obra de séculos numerosos, pacientemente elaborada em duas esferas da vida, a se retomarem no berço e no túmulo, com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Ok, até aí acho que fica bem claro, né? O veículo do espírito, além do sepulcro,
no plano extrafísico, ou quando reconstituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade à luz. Aqui nós podemos fazer um recorte. O dependente químico, todos nós, mas como vamos falar do dependente químico, se insere nesse contexto. É aquele que já sucumbiu em diversas outras experiências terrenas diante do vício, diante de uma compulsão ou da identificação com alguém que sucumbiu diante do vício, diante da compulsão. E ele traz marcado no seu espírito, nas suas entranhas espirituais, se a gente puder usar uma imagem desta essas marcas e essas experiências. E sabemos que nenhuma dor, nenhuma marca, nenhuma experiência, nenhum desvio da lei de Deus passa sem que tenhamos que nos ajustar com ele. E aí, aquele ser, aquele espírito que traz essa marca em si, se organiza para reencarnar. Deus não coloca ninguém para reencarnar para errar. O objetivo é sempre acertar. Só que as experiências estão lá, como um lastro que se arrasta ou como uma sombra que se projeta, muitas vezes à nossa frente. Dessa forma, a experiência do dependente químico, daquele que caiu, que sucumbiu nas malhas do vício e pelo vício ainda se comprometeu muitas vezes em outras fugas da lei de Deus, clama e reclama uma solução, uma reparação. Alguns já estão numa condição de reconhecimento e de arrependimento. Outros ainda estão cegos diante do seu afastamento da lei de Deus. E aí aquele ser vai ganhar um novo corpo para começar tudo de novo, para ter a chance de se reajustar. E aí André Luiz continua. Nesse novo corpo, nessa nova oportunidade, se situa a individualidade espiritual, que se vale de vidas menores para afirmar das vidas menores que prestam serviço, dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Que vidas menores são essas? As que compõem o nosso corpo, as nossas células, aquelas que vão permitir que, organizadas e agrupadas e coordenadas pelo espírito em questão, irá levar adiante a encarnação. Quando uma mulher está grávida, quando uma criança está para nascer, quando um embrião está em processo de desenvolvimento no útero, as esperanças se renovam, a expectativa de um novo ser que chega, na maioria das vezes, é de alegria e felicidade. E como é que começa? Começa do óvulo e do espermatozoide, que eram duas células, se encontrando e tornando uma. Essa uma tornando 2, 4, 8, 16 e por aí vai. Até que aquele pequeno amontoado de células, que já é uma vida, porque as células são vidas, são como André Luiz nos fala aqui, vidas menores, a serviço de vidas maiores. Essas células vivas, elas, por um processo que não nos cabe aqui explicar, nem entrar nele, mas que a ciência já fala e a doutrina também nos traz, num processo de multiplicação, vai organizando para que um determinado grupo de células dessas que se multiplicam se formem os órgãos, outras se formam as glândulas, outro vai se formar o sistema nervoso, outra vai dando origem às diversas partes que compõem o nosso organismo. É maravilhosa essa ciência de Deus, que dá a oportunidade, que dá um novo corpo físico, um novo templo para aquele espírito que muito se comprometeu e que vem aqui, mais uma vez, para tentar amadurecer e crescer e chegar a uma nova expectativa. E aí, quando aquele ser está pronto, ele nasce e começa o seu processo de desenvolvimento. Passa a se tornar um responsável
por gerenciar mais de 50 trilhões de células, que é o que compõe o nosso corpo físico. Somos gerentes desse monte de célula, cada uma com uma inteligência, funcionando em sintonia em prol de uma inteligência maior. A ciência já provou para a gente, e no livro do Bruce Lipton, na Biologia da Crença, ele demonstra que como o fato de cada célula poder ser retirada do nosso corpo e ser colocada num ambiente com a devida condição de sobrevivência, ela é capaz de sobreviver, mesmo deslocada da sua fonte de coordenação. É o sinal de que nós somos responsáveis, mas cada inteligência funciona por conta própria. Cada célula tem uma inteligência que é capaz de dar continuidade à vida. Aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Os mais maiores tutelando os menores. E ele tem um trecho do livro que ele fala assim: da mesma maneira que nós humanos fazemos, as células também analisam as centenas de estímulos que recebem do microambiente que habitam para selecionar as respostas comportamentais mais adequadas e garantir sua sobrevivência. Isso é só para sublinhar o que nós estamos falando. E no Evolução e nos Mundos, André Luiz fala também desse princípio, que com o transcurso dos evos, quer dizer, da eternidade, com o passar dos tempos, surpreendemos as células como princípios inteligentes, de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente, em estágio mais nobre, nos animais superiores e nas criaturas humanas. Então, essa condição se dá também já nos animais superiores. O que é muito belo, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que as senhoreia depois do berço ou depois do túmulo. O que isso significa? Significa que todos nós, e no caso o dependente químico em especial, quando começa a lançar mão e a fazer uso do seu vício, a se focar apenas na satisfação do próprio prazer, o que direciona para a ideia do egoísmo, que é maior do que tudo, como também Allan Kardec perguntou aos espíritos, e eles nos respondem que o maior vício de todos é o egoísmo, então que na raiz de todos os vícios está o egoísmo. Nós podemos pensar o seguinte, que esses companheiros que sofrem e padecem pela sua doença, eles estão, além de comprometendo o seu corpo físico, a gente sabe, lesando o sistema nervoso, lesando muitas vezes, dependendo do tipo de dependência, o fígado, os rins, o coração. Eles estão se comprometendo diante da lei de Deus com aquilo que eles trazem de necessidade de reparação, mas também administrando mal as pequenas vidas que ele tem a oportunidade de organizar e de gerenciar. E isso serve como um alerta para todos nós, se que temos vícios, outros, que não a dependência química, que não são tão graves, mas vícios, por exemplo, como a alimentação, que também tem o poder de destruir o nosso corpo, e os vícios do uso de substâncias em nosso corpo, às vezes vícios de remédio. Muitas vezes a gente não considera o dependente. Quando a gente fala em dependência química, logo se pensa aquele que faz uso de cocaína, de maconha, de crack, de drogas ilícitas. Entretanto, temos o álcool, que é uma droga lícita, até se consegue conceber. Mas e os remédios? Remédios para dormir, analgésicos, entre outros, que muitos desenvolvem essa dependência dessas medicações e que também alteram e comprometem o nosso organismo físico. E tem uma coisa interessante. As nossas células, elas aprendem com as experiências que a gente vive no ambiente e criam uma espécie de memória. E essa memória, ela é passada através da leitura do nosso DNA para os nossos descendentes. Olha como somos responsáveis pelas criaturas que
pelo nosso corpo, que é composto de células, e como também somos responsáveis por nós, pela reparação que precisamos fazer. No livro A Libertação, do espírito André Luiz também, ele fala assim para a gente, que o espírito encarnado, ele respira numa zona de vibrações mais lentas. Isso a gente já sabe, né? Que nós aqui estamos num lugar mais denso, onde trilhões de vidas são outras tantas vidas microscópicas inferiores. Cada vida, porém, por mais insignificante, possui expressão magnética especial. A vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos que permanecem a seu serviço por tempo limitado. Abstendo-nos de mobilizar a vontade, seremos invariáveis joguete das circunstâncias, predominantes no ambiente que nos rodeia. Contudo, tão logo deliberemos manobrá-la, é indispensável resolvamos o problema de direção, porquanto nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima. Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macroscópico. E aqui eu quero destacar a questão da direção. Muitos de nós trazemos vícios na nossa alma e lutamos para não desenvolvê-los na encarnação. São aqueles que desenvolvem algumas compulsões, talvez não por substâncias químicas, ou outros pequenos vícios que reclamam um novo direcionamento. É interessante que a gente percebe que muitas pessoas, quando estão no processo de cuidado e de tratamento em relação à dependência química, eles substituem aquele movimento de compulsão por outros. Às vezes por alimento, que não é o ideal, mas já é digamos assim, um risco menor. Mas às vezes, por exemplo, por trabalho. Quantas pessoas entram na casa espírita com a vida toda desorganizada e trazendo, às vezes, vícios e outros, e se encantam com o trabalho e desenvolvem uma compulsão pelo trabalho, pela frequência, por estar na casa espírita. É a busca, ainda imperfeita, mas já querendo uma nova direção. Nós precisamos olhar para nós mesmos e ver para onde caminhamos, porque a mudança real, ela se opera através da mudança do sentimento. Então, nós estamos permanentemente entre as forças inferiores que nos habitam, inclusive o nosso corpo físico, e as forças superiores que nos tutelam e que nos orientam para essa nova direção, para aceitar esse caminho que permanentemente nós somos convidados. As nossas atitudes mentais, elas estão profundamente enraizadas em milênios de história e elas não se modificam tão facilmente. É necessário, e a doutrina veio com um desses fundamentos, que tomemos consciência de tudo aquilo que vivemos e administramos, inclusive o nosso corpo físico, o nosso patrimônio encarnado, quando estamos encarnados. E saber o quão cada célula representa a nossa história pregressa. Cada órgão nosso traz as memórias das histórias que vivemos no passado e que buscam direção para o futuro. Isso vai nos orientando e nos dando a noção de que a nossa racionalidade, ela é a direção para que a gente encontre a nossa responsabilidade. Diversos espíritos, e quem é espírita já teve esse contato, quem não teve, está ouvindo pela primeira vez um estudo sobre a doutrina, poderá buscar posteriormente, como Allan Kardec mesmo, trouxe através, né, no caso não são o espírito, mas com a codificação, e os demais espíritos que vieram, como André Luiz, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles e tantos outros, que eles sempre discorrem e nos ensinam que o caminho para que a gente possa ascender espiritualmente, que é o caminho de todos os espíritos, mesmo que a gente queira se atrasar,
ele vai acontecer através de reencarnações sucessivas. Só que nós estaremos sempre colhendo de acordo com as nossas obras. E as nossas obras nos darão ou não a condição de nós caminharmos na presente encarnação com mais ou menos consciência. Nós vamos colher esses frutos. Eu queria trazer para a gente refletir um pouco exemplos concretos. Lá no livro Céu e Inferno, existem a história de diversos espíritos que vão trazendo a condição de esclarecimento que eles tinham de como eles estavam quando estavam encarnados e o que acontece logo que eles desencarnam e a condição dele no plano espiritual. E Allan Kardec, na sua didática, organizou por espíritos endurecidos, espíritos felizes, espíritos suicidas. E aí, eu trouxe para a gente comentar a respeito de alguns espíritos que está lá na categoria de espíritos endurecidos. Um deles, ele se chama Auguste Michel. Foi um jovem boêmio, que é o nosso tema da noite de hoje. Ele passou a curta encarnação que ele teve, que ele desencarna muito jovem, num acidente de carruagem, gastando o dinheiro que ele tinha e vivendo dos prazeres e dos alcoólicos que ele tinha acesso, entre outras coisas, que foi a oportunidade da vida dele. E ele achava que estava bem. É tipo aquele que veio ao mundo a passeio, só para se divertir e para aproveitar. Às vezes a gente conhece gente assim, né? Que veio ao mundo só a passeio. Você olha e fala, a pessoa está só passeando. Não está tendo noção nenhuma do compromisso que ela tem, que vai muito além do que a gente percebe e enxerga. Bem, essa ideia de que a gente está aqui e que vai muito além daquilo que a gente percebe e enxerga, algumas pessoas podem parar e pensar assim, poxa, mas eu não tenho noção de qual é o meu compromisso, de qual é a minha missão, qual a minha responsabilidade maior. A gente muitas vezes não tem essa informação de forma mais clara, porque nós nos desconectamos com a nossa essência divina que está dentro de cada um de nós. E é isso que acontece, de um modo geral, com a maioria dos seres, porque na escola nós não tivemos a oportunidade, na escola da escola mesmo, e nas nossas famílias, de entrar em contato com esse eu mais íntimo. Mas isso é assunto para um outro momento. Voltando para o que nós estávamos falando. Então, Auguste Michel era esse rapaz, e quando ele desencarna, ele se sente profundamente desolado com a condição que ele se encontra no plano espiritual, porque ele se dá conta de que ele viveu só para os prazeres e para os gozos da alma. Tem um outro texto que está logo a seguir dele, que chama Exprobrações de um Boêmio. E tem uma frase que esse outro, ele não diz o nome, o título é esse, ele fala assim, homens, meus irmãos, eu vivi só para mim, e agora sofro e expio. Auguste Michel também falou, fui no mundo um ser inútil, não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. E uma terceira que a gente traz aqui também para a gente ilustrar essa ideia do quanto se aproveita mal a encarnação e o quanto ainda se cria compromissos no próprio corpo a partir do mau aproveitamento, essa é uma outra senhora que ela se chama Claire, e que ela era uma sociedade daquelas, ela era uma pessoa da sociedade daquelas que as pessoas olham e falam assim, nossa, eu queria ter uma vida como a dela. Muito glamour, um casamento aparentemente perfeito, muitas festas, muitos convites, socialmente muito bem articulada. Entretanto, quando ela chega no mundo espiritual, ela se dá conta que ela não conquistou absolutamente nada. E ela se vê no escuro, num escuro profundo, que é o escuro da alma, e que não encontra recursos até que se volte para dentro. E uma das falas dela é assim, a minha desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao meu conhecimento da eternidade. Ela passa muito tempo padecendo no plano espiritual. Ó miséria, malditas sejam as horas de egoísmo e inércia
nas quais, esquecida de toda caridade, de todo afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Não me agradeças estes conselhos, porque se o meu espírito os concebe, o coração nunca os ouviu. E aí ela vai falar que quando encarnada, ela não queria saber dessas coisas. É o que acontece com a maioria dos dependentes químicos. Muitas vezes, quando encarnados, eles não se dão conta do caminho que eles estão trilhando. O índice de recuperação em dependência química é muito baixo. É muito baixo. E é por conta disso que nós, aqui no Céu de Cabo Frio, estamos há um tempo com um projeto chamado Projeto Voltei, que é um projeto de atenção e socorro à dependência química, utilizando todos os recursos e as técnicas da ciência, mas também utilizando a medicina espiritual como condição de trazer um tratamento que seja um diferencial, onde tudo isso que a gente conhece e entende sobre a doutrina espírita vá aos poucos sendo trabalhado e toda a terapêutica espírita vá sendo trabalhada com esses companheiros e com esses irmãos para que eles possam, aos poucos, irem tomando ciência da responsabilidade que lhes cabe e da oportunidade que eles estão tendo na encarnação de fazer diferente. Mas dando continuidade ao que nós estávamos falando, então esses irmãos que a gente citou do livro Céu e Inferno foram companheiros que, quando estavam encarnados, não conseguiram, em absoluto, construir nada de glorioso no sentido da eternidade, da imortalidade da alma, das conquistas dos bens espirituais. Eclesiastes. Ele fala assim, lá no versículo 16 e 17, vivas debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Então, ao mesmo tempo que a gente desenvolve recursos para ajudar aqueles companheiros que estão presos nas malhas da dependência química, do alcoolismo, e as famílias que estão vinculadas a esses companheiros que têm dificuldade para lidar com essa situação, nós também compreendemos, como fala em Eclesiastes, que cada um tem o seu tempo e que nada na obra de Deus é desperdiçado. A questão é, nós precisamos oferecer oportunidades para esses irmãos de encontrarem respostas para as dores atrozes que a alma deles traz. E aí, a gente entendendo o que falamos antes, no sentido de que o espírito traz as suas experiências, nós vamos perceber que ninguém mergulha, se desenvolve num caminho de tanta dor e sofrimento aleatoriamente, como má vontade, como só uma pessoa, como se diz, que de mau caráter. Não se trata disso. Se trata de um desequilíbrio vivido em vidas anteriores e que, quando chega na encarnação presente, se desequilibra e adoece. E Jesus disse, né, que ele veio para os doentes e não para os sãos. A ciência médica, ela nos revela que a droga, quando ela penetra no organismo físico, ela atinge, né, vários órgãos, o aparelho circulatório, e daí ela vai para todos os sistemas e órgãos do corpo, principalmente o sistema neuronal. Isso é uma obra que alguém que está preso no vício pode estar construindo. Isso é um desequilíbrio, é uma obra, digamos assim, ruim, uma obra imperfeita, que está fadada a ruir. Entretanto, não deixa de ser. E por que a gente está falando assim? Porque a gente já entendeu que cada célula do nosso corpo é um infinito da misericórdia divina que está aqui para nos ajudar. E que quando nós as desviamos do seu propósito original, alimentando-as com substâncias que as adoecem, nós estamos caminhando de forma equivocada. E aí a gente pergunta,
para cada um de nós, não só para quem é dependente químico, qual a obra em nosso corpo e principalmente em nossa mente que hoje nós estamos construindo, estamos elaborando. E em relação ao dependente químico, o que eles estão construindo? Loucura? Criatividade? Desgaste emocional? Desorganização do corpo físico? De sabores aos que os amam? Porque conviver com dependente químico é bem difícil e complicado. Doenças orgânicas que vão comprometer essa e as próximas reencarnações? O Evangelho é farto de nos ensinar que a cada um é dado segundo as suas obras. O Evangelho permanentemente nos convida a refletir a esse respeito. O vício promove o prazer imediato. E a nossa sociedade, ela reforça esse comportamento o tempo todo. Quem aqui que está nos ouvindo, quando tem uma dor de cabeça, para, pensa, assim, por que eu estou com dor de cabeça? Da onde veio essa dor? Eu estava bem até agora, ela pode ser uma dor pontual e até uma dor crônica, mas vamos ficar na dor pontual. Eu estava bem até agora, o que será que causou esse mal-estar momentâneo? Ou a nossa atitude é, ai, estou com dor de cabeça, eu tenho tanto trabalho para fazer, vou lá, pego um remédio, tomo e sigo, e vida que segue. Aí um daqueles remedinhos mágicos que a indústria farmacêutica é capaz de produzir, e daqui a pouco a dor de cabeça some e aquilo passa batido. É claro que é desagradável a gente sentir dor de cabeça, mas ela é um sinal de alerta do nosso corpo ou, às vezes, até da nossa alma, para que a gente tenha a oportunidade de olhar para dentro. Aí, a gente fica assim, mas eu não conheço a minha essência, eu me perdi dela. Sim, a sociedade não nos ajuda nesse resgate. Essa é uma busca que cada um tem que fazer por si. A doutrina nos dá diversos recursos para nós alcançarmos esse objetivo, mas é preciso insistir. Porque a dor de cabeça foi um exemplo bem simples, mas às vezes existem situações mais complicadas, mas que têm um objetivo semelhante. Por exemplo, dores, perdas familiares. Nós estamos vivendo um momento muito difícil com o Covid-19. Hoje, a gente vive numa pandemia, onde um vírus, um ser minúsculo, penetra no nosso corpo, parasita as células, se apropria delas, cresce, perverte essas células, se multiplica e milhões de pessoas morrem. Eu creio que até hoje cerca de 400 e tantas mil pessoas morreram desde que o Covid foi descoberto. É triste, é lamentável, e o meu profundo respeito às pessoas que possam estar nos ouvindo ou não, e que tenha perdido parentes nesse momento que o planeta está passando, da transformação e da regeneração. Entretanto, nós vivemos uma pandemia também de uma forma mais, digamos assim, menos alarmante, mas já há muito tempo, e que ceifa cerca de 800 mil vidas por ano, a 1 bilhão de vidas, que são as doenças relacionadas ao transtorno mental, aos transtornos mentais. E as dependências químicas estão incluídas, mas que levam ao suicídio, à depressão, alguns outros transtornos mentais, o consumo de droga, o uso abusivo. Só o uso abusivo de álcool leva à morte 3 milhões de pessoas. Só o uso abusivo de álcool. Isso que foi diagnosticado, porque muitas vezes a pessoa tem uma série de comprometimentos por causa do álcool, mas aí ela tem um infarto ou desenvolve um câncer, que são doenças comuns, por exemplo, ao uso abusivo de álcool. E aí não é dado a causa mortes por conta do álcool, e sim por causa daquela doença. Então,
Nós vivemos uma situação no mundo de pandemia já há muito tempo. E pensar e buscar cuidar da própria saúde mental é responsabilidade de cada um de nós. Esse alerta dessa pandemia relacionada aos transtornos mentais, além de ser um dado, né, que a gente encontra por conta dos organismos internacionais que fazem esse tipo de verificação, a gente também encontra esse alerta no livro do Manuel Filomeno de Miranda, e ele usa esse termo. As enfermidades degenerativas são verdadeiros fenômenos pandêmicos, e ele se refere às enfermidades mentais. Os dados são dos organismos mundiais de saúde, mas esse alerta também é dado por Manuel Filomeno de Miranda no livro Transtornos Psiquiátricos, uma psicografia de Divaldo Franco. Bem, como a gente está falando até aqui, a doença química é uma doença do espírito que repercute no corpo físico e no ambiente social que o estimula, porque se a gente parar para pensar, até hoje não é mais permitido propaganda de cigarro, por exemplo, mas as propagandas de bebida ainda são liberadas, né? E de forma assim bastante glamurosa, que faz com que os nossos jovens atentem para ela de forma bastante atraente. E a gente, nessa perspectiva, a gente pode pensar o quanto a nossa sociedade também é muito doente, né? Porque usar droga, você não pode dizer que é ruim. Dá prazer, um prazer imediato, ao contrário do que a espiritualidade nos convida a refletir, e para que possamos ascender espiritualmente, para que possamos evoluir no sentido da conquista da espiritualidade, esse movimento exige renúncia. Mas, se não somos ensinados o quão a renúncia é benéfica, o prazer imediato ele é muito mais chamativo. Até, lógico, depois que o espírito passa por uma série de dores e sofrimentos para amadurecer. Mas se fosse educado nesse sentido, muito provavelmente, muitas dores seriam evitadas. E nós, adultos, somos responsáveis por isso. Então, esse espírito dependente químico, ele traz já uma série de perturbações que ele precisa resolver, como a gente está falando. Se ele encontrar um espaço numa sociedade onde ele consiga caminhar nesse sentido, ótimo. Se não, ele vai mergulhar naquilo que ele conhece, que é o que está dentro dele. Se a educação não apontar, mais uma vez, uma nova direção para que gaste aquela energia, aquela angústia, aquela força que vem precisando se desenvolver e dar continuidade à vida naquilo que ele conhece. A gente já falou também das drogas, né, que trazem os transtornos, e aí tem uma frase de Jesus, que está em Apocalipse 3:20, que ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Nós pensarmos nas falas do Cristo sempre de forma metafórica, qual é a porta que o Cristo abre, que o Cristo bate, e que espera que a gente abra a porta ao ouvir a sua voz, ao ouvir o seu chamado. É a porta da nossa alma, do nosso coração. Além dele ter dito, batei e abrir-se-vos-á os caminhos, ele veio aqui pessoalmente bater na nossa porta, nos dá a oportunidade de clamarmos por ele e de sermos socorridos pelas suas vibrações de amor, de serenidade, de aconchego. E quando ele diz, entrarei e cearei contigo, e é muito interessante que Jesus tem diversas passagens dele ceando com os amigos,
Porque o momento da alimentação é uma forma de representar a alimentação, claro, do corpo, o quão é importante nós mantermos saudável o nosso corpo e esses trilhões de células que são nossos seres inferiores, que somos convidados a trabalhar no sentido da evolução, mas também é um momento da alimentação do espírito. O que eu alimento meu espírito? Quais são as informações, quais são os conhecimentos que eu diuturnamente trago à minha mente? Mais uma vez, voltando ao momento que nós estamos passando, e eu creio que a maioria daqueles que são espíritas já não estejam, digamos assim, tão voltados para esse processo, e se ainda estiverem, e reflitam no que estão fazendo, de que vale ficar ouvindo informações sobre o que acontece na pandemia o dia inteiro ou várias vezes ao dia, para ouvir permanentemente sobre as terríveis notícias que a imprensa de forma alarmante passa para a gente. Está sugerindo que eu fique alienado? De modo algum. Basta eu ter algumas informações 1, 2 vezes por semana. Porque as informações nos chegam de todas as formas, das maneiras mais assintosas. Basta que tenhamos rede social. Mas eu posso escolher aquilo que eu vou alimentar e trazer para dentro da minha alma o convite do doce Rabi, que há milênios vibra no entorno do nosso planeta e no entorno das nossas almas, ou aquilo que materialmente ainda nos invade, de forma que a gente já hoje, com conhecimento, pode escolher. Quando então o Cristo bater, a gente pode decidir. E como que ele bate? Muitas vezes, assim, através das dores, através do sofrimento, de um relacionamento difícil, da perda de um ente querido. São diversas as formas, mas às vezes através de um pássaro que canta, através de um beija-flor que cruza o nosso caminho e vai beijar aquela flor na nossa frente, através de um raio de sol que penetra na janela e faz desenhos bonitos no entorno do ambiente onde nós estamos. Existem diversas formas do Cristo bater e nos convidar a ouvir o seu clamor. E para irmos nos encaminhando para os momentos finais da nossa reflexão, eu queria deixar aqui 2 mensagens que eu vou trazer para a gente refletir com bastante serenidade. Uma delas é um poema de Casimiro Cunha, que está no livro de Chico Xavier. Fugiu o nome, mas o nome do poema é Lições de Vida. E ele fala para a gente assim: em questão de disciplina, meditemos na grandeza das lições que nos oferta o livro da natureza. Primeiro é o mato bravio, que a enxada deve carpir. Depois da semente, o fruto, mestre de luz do porvir. O barro feio e disforme, se trabalhado na brasa, faz-se o sublime ornamento que nos enriquece a casa. Na roseira, toda espinhos, um dia desponta a flor. O espinho lembra degrau da imensa escada do amor. Na escuridão do subsolo, em anônimo grotão, o tempo faz o diamante numa lasca de carvão. A fonte corre cantando, da nascente para o mar. Serve e luta no percurso para ser pura ao chegar. Humilhações? Não te importe com o que muita gente diz. Árvore, quando podada, mais força tem na raiz. Calúnia que alguém te faça? O lírio é paz e perfume. Um prodígio de beleza que às vezes cresce no estume. Do que plantares na vida, seja no bem ou no mal, surgirão celeiros fartos no fundo do teu quintal. No que se refere à dor, a verdade é apenas uma.
quem se atira na revolta não melhora em coisa alguma. Então, eu trouxe esse poema para a gente colocar um pouco mais de rima e de amor na nossa vida. Vai nos ajudar deveras a passar pelo momento que nós estamos passando, lembrando que tudo passa, né? Como foi dito no início do nosso estudo pelos nossos companheiros da casa, né? Do Grupo Espírita Allan Kardec, mas lembrando que a gente pode esperar passar sofrendo, tenso, ansioso, contando as horas, ou nós podemos passar olhando os ensinamentos que a natureza nos dá, olhando a beleza que nós temos ao nosso redor, para podermos subir cada degrau desse espinheiro, como é falado na poesia para a gente. Então fica o convite para todos aqueles que passam por dificuldades com dependentes químicos, ou conhece alguém que passe por essa dificuldade, pode entrar em contato com a gente. A gente tem um Instagram, o Projeto Voltei, né? É projeto_voltei. Pode seguir a gente lá, @projeto_voltei no Instagram, mandar mensagem. Nós estamos fazendo os atendimentos online com essa perspectiva de ajudar tanto o familiar, o apoio é para a família e para o dependente químico. E a gente sabe que muitas vezes a família é quem busca primeiro, e aí nós podemos fazer esse contato, né? Se a pessoa só mandar a mensagenzinha lá para a gente, que a gente faz o contato e começa a trabalhar de forma online, que é da maneira como nós estamos trabalhando devido ao momento que nós estamos vivendo, mas que já tem dado alívio para algumas pessoas nesse sentido. E para nós encerrarmos, eu acho que não há nada mais, e na dependência química a gente vê isso, que um amor de mãe que insiste, que não desiste do seu filho, esse amor amoroso, para ajudar aquele que sofre, e especialmente aquele que está preso nas malhas do vício. E aí eu vou fazer mais uma leitura, porque os espíritos nos trazem coisas tão belas que nós podemos nos inspirar permanentemente, e as nossas palavras, muitas vezes, elas trazem uma força magnética que ajuda a liberar os pensamentos. Então, nada melhor do que as palavras, muitas vezes, deles para nos ajudar. É uma prece à Mãe Santíssima, que é uma psicografia também de Chico Xavier, do Espírito Anália Franco. Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Isso especialmente para as mães que têm filhos com dependência química. Soberana que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humanidade. Lâmpada de ternura, que apagaste o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio de nossa própria felicidade. Benfeitora que te desvelaste incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhes as dores e compartilhando-lhes as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtar-los aos propósitos de Deus, auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade, com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas da tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra os poderes do céu e sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas da terra, conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro
Anjo, estende sobre nós a níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema felicidade. Senhor, eis aqui tua serva. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Que a paz do Mestre Jesus envolva e proteja cada coração aqui presente. Graças a Deus. Estamos agradecendo a Cláudia pelas reflexões da noite, tão substanciosas, tão significativas, e nós temos a certeza que elas foram de grande valor. Lições e ideias importantes em torno da dependência química. Nós queremos repetir aos companheiros que toda quarta-feira, de 15 às 17 horas, uma companheira estará na instituição para atender aqueles que desejam contribuir para a campanha do quilo. São 30 famílias que a instituição atende, famílias extremamente carentes, e a sua colaboração é importante para que a gente possa montar as cestas básicas e levar o alimento que vai ser consumido por aquelas pessoas durante aquele mês. Aquilo que nos sobra, muitas vezes, falta na mesa do nosso semelhante, sobretudo numa situação desta dolorosa que atravessamos. Semana que vem, eu estarei fazendo a palestra da noite sobre o tema Autismo e Inclusão, uma leitura transpessoal. Agora nós vamos chamar o companheiro João para fazer a prece de encerramento das nossas tarefas da noite. Senhor e Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade da noite, do estudo, que a nossa companheira trouxe para todos nós, suas reflexões valiosíssimas para aqueles nossos companheiros, nossos irmãos, a humanidade, que de alguma forma passam por essa situação de dependência química. Agradecemos à companheira pelas suas reflexões, que foram bastante consubstanciosas. E vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, nessa hora nos achamos reunidos em Teu nome, refletindo sobre os apontamentos que foram passados na noite de hoje. Mas, sobretudo, Senhor, te agradecemos pelo dom da vida, por mais um dia que tivemos, por mais uma oportunidade que nos concedeste de continuarmos na nossa caminhada evolutiva. Permita, Senhor, que a nossa noite de sono seja tranquila, equilibrada, serena, que possamos refazer nossas energias e que possamos despertar para um novo dia, bem dispostos, confiantes e esperançosos, que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. Louvo a todos nós, nos outros planos da vida. Louvo aqueles nossos companheiros que se encontram em hospitais, em orfanatos, em asilos, em manicômios. Todos merecedores da tua atenção, do teu amparo.
Em especial, pedimos por aqueles que se encontram enfermos por conta da pandemia que assola o planeta. Pedimos pelo nosso companheiro, nosso irmão, Sr. Arlen, que desencarnou, que voltou esta semana à pátria espiritual. Também pedimos pelos seus familiares, em especiais pela Karina, pela Cléia, sua esposa, os benfeitores espirituais possam envolvê-las no clima de paz, de tranquilidade, de serenidade, de confiança em Deus. Guarda em tua paz, Senhor, e que assim seja, graças a Deus.